Você já estudou o livro de Juízes? Com certeza sim. E com certeza quando estudou esse livro você deve ter feito a seguinte pergunta: quem escreveu este livro? Nós não sabemos quem foi o escritor utilizado por Deus para escrever este livro, mas sabemos que ele foi inspirado por Deus, pois Paulo é bem claro em dizer que todas as escrituras foram inspiradas por Deus. Mas nós não temos luz daquele que foi o instrumento usado por Deus para escrever este livro. O livro de Juízes dá a entender que quando nós o estudamos, parece alguém assentado com uma capa preta, com um martelo na mão, pronto para condenar alguém, não é verdade? Ou quem sabe absolvê-lo. Mas eu não posso esquecer que a Bíblia ela tem uma cultura e uma geografia específica. Ela pertence ao Oriente Médio e nós somos ocidentais. Então a palavra juízes aqui utilizada pelo escritor não tem a ver com a forma que eu e você pensamos, mas a palavra é traduzida como libertadores ou salvadores. Essa é a expressão então para juízes. O livro narra uma história negativa do povo de Israel. Pós-morte de Josué, após a sua morte, o povo de Israel estava se distanciando de Deus, a tal ponto de uma geração não se lembrar mais quem era o Senhor. Você consegue imaginar isso? Um momento de crise. E em meio às crises, o povo de Israel abandonaram a Deus e eram levados como escravos. 40, 50, 60 e até 80 anos eles viveram como escravos. E eles clamavam a Deus quando se arrependiam, e Deus levantava um homem e uma mulher, chamados de juízes, para libertar então o povo de Israel do cativeiro. No capítulo 13, nós temos uma história de Sansão. A história começa com o povo de Israel novamente vivendo como escravos. Olha o que diz o verso 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, essa expressão aparece várias vezes no livro de Juízes. Este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E 40 anos o povo de Israel olhavam para o céu, oravam a Deus todos os dias, para que Deus pudesse levantar um homem ou uma mulher para libertá-los. Sabe qual é o problema? Deus olha para aquela nação e ele não encontra um sequer que pudesse libertar o povo de Israel. O verso 2, aparece uma mulher, ela está no anonimato, não sabemos o seu nome, sabemos apenas que ela tinha um sonho, e o sonho dela era ser mãe, porém ela era estéril. O verso 2 diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Ser estéril, no contexto de Israel, não era algo fácil também, principalmente viver em sociedade, porque eles acreditavam que uma mulher, quando estava nessa condição de não poder ser mãe, significava que Deus estava amaldiçoando ela, que Deus havia secado o ventre dela. Era um pensamento deles, quem sabe por causa de um pecado que ela cometeu ou um pecado que os pais haviam cometido. No livro de Ezequiel, capítulo 18, ele dedica alguns versos mostrando que o filho não paga pelo pecado do pai e nem o pai paga pelos pecados do filho. Cada um é responsável pelo seu pecado. No livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 9, Jesus também responde que o pecado do filho ou do pai não é levado em si, na responsabilidade um do outro. Mas voltando para o capítulo 13, essa mulher orava, ela queria ser mãe, e o verso 3 aparece um anjo, e a expressão é anjo do Senhor, em letra maiúscula, significa que é Miguel, e você sabe bem que Miguel é Jesus Cristo. A situação estava tão crítica que o próprio Deus desce para responder a oração do povo e a oração daquela mulher. Deus então conversa com aquela mulher, e ele disse que ela seria mãe, e que o filho desde o ventre seria nazireu. O voto do nazireu, ele é melhor explicado no livro de Números, no capítulo 6. Mas ele tinha 3 coisas, 3 regras que o nazireu não poderia fazer. A primeira delas, ele não poderia cortar o seu cabelo em hipótese nenhuma. A segunda, ele não poderia se aproximar em nada que vem da uva.
E terceiro, ele não poderia tocar em cadáveres. Estes eram os votos de um nazireu. Interessante que é muito comum a pessoa tomar a decisão de fazer um voto do nazireu. Mas este voto foi Deus que tomou para Sansão. Nós encontramos no Novo Testamento um outro homem, um personagem bíblico de extrema importância, chamado João Batista. E Deus também fez esse voto na vida de João Batista. Mas Sansão, ele recebe esse voto no ventre da sua mãe. O pai, então, é notificado pela esposa que ela recebeu a visita de um homem, o homem disse que ela seria mãe. E Manoá ora a Deus, está no verso 8, e ele pede que aquele homem pudesse voltar, e o anjo voltou até Manoá. E ele explicou tudo o que ele havia falado para aquela mulher, ele explica agora para Manoá. Manoá, então, e a sua esposa seguiram à risca tudo aquilo que Deus havia pedido com respeito ao menino que se chamaria Sansão. O nome Sansão significa sol. Ele deveria ser o reflexo de Deus para as pessoas. Este era o ministério de Sansão. O capítulo 13 termina no verso 25 dizendo que o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, passou a incitá-lo desde a sua juventude. O Espírito Santo começou a trabalhar no coração de Sansão. E essa expressão Espírito Santo, o nome Espírito Santo, aparece 5 vezes no ministério de Sansão. Sansão começa o seu ministério, capítulo 14, no verso 1. Interessante que o verbo que Sansão começa o seu ministério é o verbo descer. Sansão nunca sobe, Sansão sempre está descendo. Você já percebeu isso? Desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Sansão, não estamos te entendendo. Por que você quer namorar fora da igreja? Por que você não quer namorar com mulheres do nosso povo? Por que você está procurando uma mulher que não teme ao Senhor? Por que você está procurando alguém fora dos caminhos do Senhor? Sabe, amigo, quando a Bíblia diz que eu e você não podemos entrar em julgo desigual, Deus está querendo nos proteger de um mal. Imagina você casado com uma mulher que não teme ao Senhor ou casado com um homem que não teme ao Senhor. Como seria a vida familiar de vocês? Imagina quando os filhos nascerem. Um filho precisa tomar a decisão e a mãe quer levá-lo para a igreja e o pai diz não. Ou o pai quer levar para a igreja e a mãe também diz não. Você consegue imaginar? Quem sabe você na igreja, o seu marido num bar? Quem sabe você na igreja e ela numa discoteca? Percebe? Quando Deus diz não para o jugo desigual, Deus está querendo privar o ser humano de um sofrimento. O não de Deus é um não benéfico. É um não de proteção. Olha para os 10 mandamentos. 8 vezes Deus diz não. E é Deus protegendo a vida, é Deus protegendo os seus bens, é Deus protegendo o caráter do seu próximo. O não de Deus é um não de proteção. É isso que a palavra de Deus nos apresenta. Mas Sansão tinha um problema com esse advérbio de negação, o não. E ele diz para o seu pai: é essa que eu quero e é dessa que eu me agrado. Vou me casar com ela. E novamente, o verso 5, aparece o verbo descer. Desceu Sansão novamente. E ele levou consigo o seu pai e a sua mãe. E ele passou por uma vinha. Você se lembra dos votos de Sansão? Sansão não poderia se aproximar em nada que venha da uva. E lá ele estava. Você já parou para pensar? Até que ponto eu posso brincar com o pecado? Até que ponto eu posso me aproximar do pecado? Sansão estava no lugar que não deveria estar. E um leão saiu ao encontro de Sansão. O leão não saiu ao encontro do pai e da mãe de Sansão. O leão saiu ao encontro de Sansão, porque ele era o único que estava no local que ele não deveria estar. Mas o Espírito Santo teve misericórdia de Sansão. E Deus então fez que aquele homem pudesse matar aquele leão. E ele o partiu ao meio
como se parte um cabrito. A segunda vez que aparece o Espírito Santo na vida de Sansão. A primeira vez, quando ele começa a crescer e o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. A segunda vez, quando ele estava no lugar onde não deveria estar. E o Deus da graça, da misericórdia, foi ao encontro de Sansão para protegê-lo. Você acha que é diferente comigo e com você? Nós que não percebemos. Ellen White diz: se os nossos olhos da fé fossem abertos, nós viríamos maravilhas de Deus sendo operadas em nosso favor. Anjos estão acampados ao nosso redor, nos protegendo. Ah, se os nossos olhos da fé fossem abertos. O de Sansão estava fechado, porque Sansão sempre estava descendo espiritualmente. É a segunda vez que aparece o Espírito Santo no ministério de Sansão. A primeira vez, quando ele estava crescendo, o Espírito Santo foi trabalhando no seu coração, mostrando qual seria o seu ministério. A segunda vez, quando ele estava no lugar onde não deveria estar. Sabe o que eu vejo? Que o Espírito Santo não desiste de nós. Sansão estava errado, ele tinha um voto, ele não poderia estar naquele local, mas o Espírito Santo foi até ele. E ele então fez que Sansão pudesse matar aquele leão. E ele partiu ao meio como se parte um cabrito. O tempo se passou e Sansão então passou por aquele local novamente e havia ali um enxame de abelha, havia ali um favo de mel sobre o corpo daquele leão e ele tocou. Lembra do segundo voto de Sansão? Que ele não poderia tocar em cadáveres. Até que ponto eu posso brincar com o pecado? Até que ponto você percebe que você não vê Sansão em comunhão, você não vê Sansão orando, você não vê Sansão cumprindo aquilo que ele deveria cumprir? Você não vê, você percebe que Sansão, ele estava preocupado com uma coisa apenas, agradar o seu coração. Essa era a preocupação de Sansão. Ele casou com aquela mulher, e ele então fez um banquete, convidou seus pais para que pudessem estar lá com ele, e naquele banquete, com certeza estava alcoolizado, ele então lança um enigma para 30 convidados que ali estavam. E ele disse: se vocês descobrirem esse enigma, prometo então presenteá-los com 30 roupas de festas. O enigma está no verso 14. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Os dias se passaram e eles não entendiam, queriam saber qual era a resposta. Então ameaçaram de morte a mulher de Sansão. Descubra qual é o segredo, descubra qual é a resposta desse enigma, senão queimaremos a sua casa juntamente com seus pais. Ela então se aproximou de Sansão e disse: amor, qual é o segredo? Me conte, por favor. Você não é meu esposo, não pode haver segredo entre nós. Qual é a resposta? Ele contou para ela que a resposta era o leão. Ela correu e disse para aqueles homens, ela temia a sua vida, ela temia que fosse assassinada e os seus pais assim também. Sansão então foi chamado novamente naquele local e eles disseram: a resposta é simples, Sansão, é o leão. Sansão ficou furioso e foi embora. Depois ele resolveu voltar e aí a sua esposa havia sido dada para um outro homem em casamento. Sansão novamente fica nervoso, ele fica bravo e ele então procura raposas. Eu não sei se você já viu raposas passeando por aí, mas esse homem encontrou 300 raposas. 300. Enquanto o povo de Israel oravam a Deus, clamando por libertação, o que o líder de Israel estava fazendo? Caçando raposas. Você conhece líderes de igreja assim? Tantas coisas para serem resolvidas, tantos problemas espirituais, crescimento, mas ele está preocupado com raposas, coisas irrisórias, coisas pequenas. Essa era a preocupação de Sansão. O tempo se passa e Sansão então agora ele desce para um local chamado prostíbulo. Olha o que diz o capítulo 16, verso 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Percebe que Sansão só vai descendo espiritualmente. Amigos, não existe nada desonroso aos olhos de Deus, tão desonroso aos olhos de Deus como uma relação sexual fora do casamento. O sexo é um presente de Deus para o casal casado. Sabe o que acontecia com o povo de Israel que praticavam sexo fora do casamento? Eram mortos à pedrada. Hoje, se isso valesse no nosso país, com certeza faltaria pedras, não é verdade?
Que tristeza! Sansão estava num leito de mácula. Sansão estava coabitando com uma prostituta. Ele estava em pecado. E o povo da cidade descobriram que ali estava Sansão, e cercaram a cidade, fecharam a cidade. Sabe, amigo, eu olho para a vida de Sansão, eu vejo Gênesis capítulo 1. A terra estava sem forma e vazia. Mas, pastor, não estou entendendo por que o senhor está citando Gênesis capítulo 1. Sansão estava sem forma e vazio, mas o Espírito Santo pairava sobre Sansão. O Espírito Santo não havia desistido de Sansão. Você acha que Deus desiste de nós? Claro que não. Sansão estava lá no leito de mácula, mas o Espírito Santo estava ainda falando ao coração daquele homem. E ele se levantou e ele arrancou os portões daquela cidade como folhas de papel, diz o texto. Ele carregou aqueles portões para um local muito alto. O tempo se passa, verso 4, ele conhece uma mulher que se chama Dalila. Dalila significa enfraquecedora ou consumidora. Que partidão para casamento, hein? Ele casou com essa mulher, ele fez uma festa e logo depois aproximaram-se os filisteus próximo daquela mulher e disse, esse homem é muito forte. Com uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. E olha que ele estava amarrado. Este homem é poderoso demais. E nós precisamos que você descubra qual é o segredo, qual é a força desse homem, de onde vem, qual é o whey protein que ele toma, qual é a academia que ele malha, que força que esse homem tem. Nós vamos fazer você a mulher mais rica desta região. Mas você precisa descobrir qual é o segredo da força deste homem. E todos os dias ela deitava Sansão e ela dizia, amor, você me ama? Você me ama de verdade? Com certeza você vai se lembrar de uma propaganda. Havia um chocolate da Garoto que se chamava Batom. Eu acredito que ainda exista esse chocolate. E tinha uma propaganda dele que dizia assim, um garotinho olha para a mãe e ele dizia, compre batom, o seu filho merece batom. Você lembra dessa propaganda? Com certeza. Todos os dias ela ficava na cabeça de Sansão, qual é o segredo, qual é o segredo? E ele contava uma mentira e ela tentava prendê-lo, como ele havia dito, e sempre fracassavam. Até que um dia Sansão se irritou e ele contou o segredo. Eu tenho um voto, nunca passou navalha sobre a minha cabeça. Sansão dormiu e ela então passa ali algum instrumento sobre a sua cabeça e rapa todo o seu cabelo. Sansão então fica em pé e ela diz, Sansão, os filisteus. E o texto diz que ele não havia percebido que o Espírito Santo havia se retirado dele. 4 vezes o Espírito Santo estava trabalhando no coração de Sansão. A 5ª vez que o Espírito Santo é mencionado na vida de Sansão, ele está se retirando agora. Sansão foi aprisionado, vazaram os olhos de Sansão. E ele foi arrastado como um bicho agora para a cidade dos filisteus. Chegando naquele local, eles colocaram Sansão para cuidar do trigo, ele servia aquele povo como um animal. Dia após dia, o nome de Deus era zombado por causa do mau ministério de Sansão. Sansão jogou o nome de Deus por terra. Tem muita gente que acredita que quebrar o 3º mandamento, que diz, não tomarás o nome do teu Deus em vão, é contar piadas com o nome de Deus, é brincar com o nome de Deus. Vai mais além. Quando eu prego uma coisa e vivo outra, eu estou jogando o nome de Deus por terra. Quando eu dou um mau testemunho, eu estou jogando o nome de Deus por terra. E Sansão estava fazendo isso. O nome de Deus estava sendo blasfemado. O nome de Deus estava sendo jogado por terra por causa do mau testemunho de Sansão. Sabe quando eu compro e não pago? Sabe quando eu saio fazendo besteira num trânsito e as pessoas sabem que eu sou um cristão? Qual o nome que eles vão blasfemar? Olha lá o cristão. Ele não diz que segue a Deus? Que Deus é esse? Percebe? Sansão não se preocupava com isso. Sansão havia violado também o 3º mandamento. Ele quebrou. Ele fez que o nome de Deus fosse tomado em vão através do seu ministério. Um dia, os filisteus precisavam de um palhaço para animar a festa do seu deus, Dagon. Sabe quem foi escolhido? Sansão, o líder de Israel. Quem sabe era um líder de desbravadores?
Quem sabe era um diretor de jovens, quem sabe era o primeiro ancião da igreja, quem sabe o primeiro diácono da igreja, era o líder da igreja. Era ele que estava sendo levado agora como um bicho para alegrar Dagon. Mas alguns detalhes merecem a nossa atenção. O primeiro, por que o Espírito Santo se retirou de Sansão apenas quando o seu cabelo foi rapado? Por que não quando ele estava na vinha? Por que não quando ele tocou em cadáveres? Porque o cabelo era o último elo entre Sansão e Deus. Era o último elo. O voto do Nazireu era a profissão de fé dele. Era o compromisso que ele tinha para com Deus. Ele violou o primeiro, Deus teve misericórdia. Ele violou o segundo, Deus teve misericórdia. O terceiro, ele quebra esse elo. E Deus, então, se retira. Um outro ponto que merece a nossa consideração, Ellen White diz que Satanás havia empregado todo o seu tempo para fazer que Sansão pudesse tropeçar. Ela diz mais, que ele gasta todo o tempo dele para fazer os líderes da igreja caírem. Porque quando um líder cai, quantos que ele não leva consigo? Ele começa com as estrelas grandes, para que as pessoas também possam cair por terra. Sansão, ele não tinha preocupações espirituais. Sansão gostava das luzes brilhando sobre a vida dele. Sansão estava preocupado com o seu ego. Sansão não estava preocupado em agradar a Deus. Por isso que os seus olhos foram vazados, porque ele só buscava agradar o seu coração. E por ali ele havia alimentado os seus pecados. Pelos olhos, dos seus olhos foram vazados. Sansão agora está dentro do templo de Dagon. E é a primeira vez que você encontra Sansão orando. Ele coloca a mão numa coluna de um lado, ele coloca a mão na coluna de outro lado, e ele ora a Deus, ele diz, Senhor, dá-me forças, para que eu possa vingar pelo menos um dos meus olhos. E Deus teve misericórdia de Sansão mais uma vez, e ele derrubou o templo de Dagon. E o texto termina dizendo que ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que Sansão cometeu suicídio. Ele aparece na galeria da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Sansão não cometeu suicídio. Ele usou o último fôlego de vida para fazer a vontade de Deus. A pergunta é, quando será o meu último fôlego de vida? Não seria prudente pensarmos nisso hoje? Não seria prudente tomarmos uma decisão hoje ao lado do Senhor? Se porventura estamos em pecados, não seria bom dizer, Senhor, perdoe-me, dá-me força para vencê-lo. Eu não quero ser como Sansão, usar o último fôlego de vida para fazer a tua vontade, mas eu quero usar toda a minha vida para honrar e glorificar o teu nome. É o seu desejo? Se o for, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado por meditarmos na história de Sansão. Obrigado por entendermos que servimos um Deus de graça e de misericórdia. Que o Senhor possa tocar em cada coração, em cada vida que ouviu essa mensagem e que possamos fazer o diferente, que possamos agir de maneira contrária à de Sansão, que possamos honrá-lo e glorificá-lo em toda a nossa vida. Pois te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.